Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família dicas e orientações a respeito da saúde e também do bem-estar. Hoje nós vamos falar sobre alimentação infantil e prevenção de doenças. E para falarmos sobre esse assunto, nós vamos conversar com a nutricionista Isa Camargos. A Isa, ela é especialista em nutrição clínica e também em emagrecimento. Eu já vou fazer a primeira pergunta para a Isa. Isa, o que é uma alimentação saudável para as crianças? Então, Patrícia, uma alimentação adequada para as crianças é aquela alimentação que seja segura, nutricionalmente falando, equilibrada em nutrientes, é aquela alimentação que seja saborosa, prazerosa para a criança, né, que tenha todos os nutrientes essenciais para o seu crescimento e desenvolvimento. E é importante ressaltar também que cada faixa etária tem uma demanda nutricional específica. Por isso que é indispensável o acompanhamento profissional. E existe uma idade ideal para que os pais comecem a estimular bons hábitos alimentares, Isa? Então, eu costumo falar que é desde a gestação, né? Porque não existe uma idade certa, né, para começar os bons hábitos alimentares, mas quanto mais cedo começar, melhor. E a melhor forma de estimular os bons hábitos é através do bom exemplo, né, dos pais e das pessoas que a criança convive. E como nutricionista, você percebe negligência dos pais acerca da obesidade infantil? Então, Patrícia, eu prefiro acreditar que não seja uma negligência, mas sim uma falta de informação, uma falta de conhecimento dos pais, né? Por isso é importante que a gente trabalhe para que a educação nutricional ela seja acessível a toda a população. Hoje, quais são os maiores vilões na alimentação infantil que podem ser associados a doenças, principalmente ao câncer infanto-juvenil, Isa? A alimentação inadequada ela é considerada a causa de 20% dos tipos de câncer nos países em desenvolvimento. E entre, né, os alimentos que são mais prejudiciais para a nossa saúde, a gente pode citar o uso de adoçantes artificiais, a presença de agrotóxicos nos alimentos, o excesso de uma alimentação muito calórica, né, com excesso de açúcar, gordura e sal. O sal também, né, em excesso, ele é apontado também como causa, né, do aparecimento aí de alguns tipos de câncer. Nós podemos citar também o excesso de consumo de carne vermelha, assim como o preparo das carnes também, né, as frituras, quando deixa queimar, né, geralmente no churrasco, por exemplo, as pessoas deixam a carne, né, o churrasco queimar um pouquinho e aquele queimado ele produz uma substância, né, muito prejudicial e cancerígena também. Então a gente tem que procurar, né, na verdade, ter uma alimentação mais natural possível para evitar os prejuízos à nossa saúde. É uma tarefa fácil reeducar o paladar infantil e principalmente convencer uma criança de que ela precisa mudar os seus hábitos, Isa? Então, Patrícia, eu costumo falar que é mais fácil educar uma criança ou reeducar uma criança do que um adulto, né? E a forma mais fácil disso acontecer é através do exemplo, né? Principalmente o exemplo vindo de casa, principalmente dos pais. E agora uma pergunta que eu acredito que está todo mundo esperando a sua resposta. Por onde e como começar, Isa? Então, como começar é uma dúvida assim, da maioria das pessoas, né? Fala assim, eu tenho um filho, eu não sei por onde que eu começo a incentivar os bons hábitos. A primeira coisa é deixar a criança à vontade, né? Um ambiente favorável para que isso aconteça. Então, reservar, né, um lugar que seja tranquilo, sem distrações. O que eu vejo muito acontecendo hoje é a presença de celular, de tablet, televisão, para distrair a criança enquanto ela come, mas a criança ali não está prestando atenção no alimento, né? Outra coisa que é importante fazer também é deixar a criança participar do processo da preparação, né? Deixar a criança tocar o alimento, sentir a textura, né? A criança ela precisa desse toque, desse conhecimento para ela saber o que ela está consumindo, né? Falar muitas vezes o benefício do alimento, né? Dependendo da faixa etária, você pode falar, esse alimento ele é bom para você crescer, ficar forte. Outra coisa que é importante também
os pais consumirem junto com a criança, né? Porque às vezes fala assim, você tem que comer fruta e verdura, você tem que comer mais legumes, aí a criança olha para o prato do pai, da mãe, não tem nada disso. Então o exemplo realmente ele arrasta, né? Então são essas condições, ter um ambiente tranquilo, deixar a criança sentar à mesa, né, junto também, tudo isso contribui para que os bons hábitos eles sejam iniciados e seguidos aí ao longo do tempo. Isa, é possível criar cardápios saudáveis, receitas gostosas, atrativas para as crianças? Sim, existem aí, né, vários cursos que ensinam cardápios, preparações, né, de forma aí mais criativa, mais divertida e atrativa para as crianças. Até na internet mesmo, se a gente digitar assim, a gente consegue achar várias fotos, exemplos de pratos, montagem, né, que a criança pode inclusive participar desse processo para que ela inicie um processo de reeducação ou de educação nutricional. E agora, Isa, para encerrarmos o nosso programa, eu gostaria que você deixasse um alerta para os pais, o que eles podem fazer para ajudar seus filhos a se manterem saudáveis e se prevenir de doenças, Isa. A mensagem que eu gostaria de deixar, né, aos pais nada mais é que o maior mandamento que a gente tem, né, que é do amor. Eu acredito que não tem amor maior do que dos pais para os filhos, dos filhos para os pais. E o amor a gente demonstra através do cuidado, né? Através da preservação. E eu tenho certeza que todos aqui a gente gosta de cuidar de quem a gente ama, né? E os pais, eles devem ter participação, né, na educação dos filhos. Eu não digo só na educação nutricional, mas em todas as formas de educação. E é importante frisar também que o não, saber falar não, também é uma forma de cuidado, né? Não é oferecer tudo sempre na hora que a criança quer, porque a criança precisa do não também. E buscar também educar através do exemplo, né? Como eu falei, às vezes a criança não vê os pais dando exemplo, então ela não vai seguir só dos pais falarem. Então a ação é a melhor forma, né, de dar exemplo. E procurar ter uma alimentação mais natural possível, evitar o uso de alimentos industrializados, né, porque a nossa saúde é o nosso maior bem, então a gente tem que preservar. Então o que eu quero deixar é essa mensagem, que é a forma de cuidado, né? Não deixar as coisas para depois, não protelar as coisas, passar no amanhã eu começo, não, vamos começar hoje, até as mudanças, né, que a gente quer, não esperar adoecer para poder tratar. Então assim, a preservação, ela é a maior forma, né, de cuidado que a gente tem. Então é cuidar da saúde da melhor forma e através do exemplo. Isa, muito obrigada pela sua participação. Você deixou dicas preciosas para nós, principalmente de 2020 para cá. Nós temos percebido que as crianças, que os adolescentes, eles têm tido hábitos que não são muito saudáveis, têm aumentado o peso, né? Então é uma situação muito preocupante. Então você abrilhantou e tirou muitas dúvidas aqui no nosso programa hoje. Um abraço para você. E para você que está nos assistindo, muito obrigada pela sua companhia. Eu espero você na próxima quarta-feira às 19h30. Um abraço, até lá, fique com Deus.